Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pai, o teu servo, a tua igreja já orou por mim, já orou pela tua igreja. Eu tenho a convicção que eu não estou diante de uma plateia, eu estou diante das tuas ovelhas. O povo é seu. Ai de mim, Senhor, querer falar algo de mim mesmo. Tu conheces o meu coração, tu sabes das minhas limitações, tu sabes que da casa aqui, Senhor, eu sou e me considero um menor. Todos teriam a condição de falar, de transmitir, de se comunicar, de pregar melhor do que eu. Mas hoje tu escolhestes este pequenino vaso. Fale conosco, porque não queremos ouvir a voz do pastor Oséias. Tu não precisas de homens, mas tu contas com os homens. Usa os meus lábios para transmitir de forma fiel a tua palavra. E fazendo esta oração, eu peço uma oração que geralmente eu te peço: tenhas liberdade para operar aquilo que lhe apraz nesta noite. Tenha liberdade, se for da tua vontade curar, se for da tua vontade dar vista aos cegos, dê nesta noite. Se for da tua vontade dar audição a surdos, dê nesta noite. Se for da tua vontade batizar com Espírito e com fogo, batiza nesta noite, porque queremos ouvir a tua voz. Que nenhuma das pessoas que adentraram por essas portas venham a sair da mesma forma. Pai amado, que os nossos corações possam estar totalmente voltados para a tua palavra, para aquilo que tu me revelaste com graça, por misericórdia, para que possamos sair daqui convictos que o Senhor falou conosco. E se você crer, diga glória a Deus. E pode tomar os seus assentos. Há um elemento no trecho bíblico e no contexto lido, que este elemento perpassa toda a Bíblia. Este elemento é a água. A água, ela já está presente no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, no segundo versículo. Ao mencionar terra, abismo, Espírito de Deus, menciona-se também água. Porém, a água que é mencionada no texto, Gênesis 1, 2, ela vem de baixo. 6 versículos depois, menciona-se novamente água. A água agora no contexto do dilúvio, ela não vem apenas de baixo, ela vem também de cima. Além de saírem águas de baixo, saíam também águas de cima. Gênesis capítulo 7. Em toda a Bíblia é mencionada água. No primeiro grupo de livros da Bíblia, chamado Pentateuco, em Êxodo no capítulo 2, uma criança é colocada nas águas. Versículos seguintes, esta criança é retirada das águas. Esse fato foi tão importante que por causa desse acontecimento foi dado um nome para essa criança: Moisés, aquele que foi retirado das águas. No segundo grupo de livros da Bíblia, chamado livros históricos, em Josué, há sacerdotes que foram designados a colocarem os pés nas águas. Porém, o povo foi dado um direcionamento:
vocês não precisam colocar os vossos pés nas águas. No quarto grupo de livros da Bíblia, chamado de Profetas Maiores, mais precisamente no livro do profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel é convidado e conduzido. Eu disse convidado e conduzido a adentrar nas águas e progressivamente nas águas. Mas no final do texto, o profeta é direcionado a sair da profundidade e ir para a margem das águas. No quinto grupo de livros, chamado Profetas Menores, mais precisamente no livro do profeta Jonas, Jonas é jogado nas águas. E pela graça e misericórdia de Deus, Deus enviou um grande peixe para tirá-lo das profundezas das águas. E aí nós adentramos no primeiro livro do Novo Testamento, chamado Evangelho segundo Mateus. Há um homem, um profeta, que ele coloca as pessoas nas águas e as retira das águas. João coloca essas pessoas nas águas e retira das águas. E ele prega, a sua pregação, na verdade, era um convite, o convite ao arrependimento. Esse convite, ele também não apenas nos fora feito na ocasião que estávamos longe de Deus. Este convite também é periodicamente nos feito no cotidiano, porque todos nós precisamos nos arrepender de algo. De tempo em tempo, o Espírito Santo fala comigo, fala contigo: arrependa-se. Uns erram porque fazem, outros eventualmente erram não por fazer, mas por falar, e quando falam também fazem, também erram. Eu estou me referindo a Moisés. O povo errou. Quem errou? Me ajuda a pegar. Quem errou? O povo. Números capítulo 20. Agora Moisés e Arão vão para a presença de Deus. Deus se manifesta. Aí Deus vai dar 3 ordens. Quantas ordens? A primeira ordem Moisés cumpre, pega a vara. A segunda ordem ele também cumpre, reúna o povo, reuniu o povo. Mas a terceira ordem ele descumpre. Por quê? Porque quando você analisa o texto, quando Deus fala, pega a vara, essa vara está diante do Senhor. O que é essa vara, pastor Zés? Símbolo de autoridade. Porém, essa autoridade estava subordinada ao Senhor. Você está num trânsito e você está com o carro e tem um semáforo. E quem é a autoridade? É o semáforo, está vermelho, você para. Mas se tiver um guarda de trânsito, a autoridade maior naquele momento é o guarda de trânsito. Então, mesmo que o sinal esteja vermelho, se o guarda de trânsito falar passe, você pode passar, porque a autoridade naquele momento, naquele contexto, é o guarda. Então, essa autoridade de Moisés, ele não poderia fazer aquilo que ele queria, aquilo que ele pensava, aquilo que lhe desse a telha. Era para fazer exatamente aquilo que Deus havia colocado na sua mente, no seu coração. Agora Moisés vai fazer uso dessa autoridade, mas na terceira etapa, ao invés dele falar com o povo exatamente o que Deus diz, ele chama o povo de rebelde. Primeiro erro de Moisés. E agora, ao invés dele falar com a rocha, ele vai bater 2 vezes na rocha. E quando ele faz isso, ele comete um pecado terrível. Por quê? Porque apesar de ser uma rocha,
aquela rocha prefigurava a pessoa de Cristo. O que é prefigurar, pastor Zés? É mostrar de forma antecipada o que aconteceria no futuro. Então aquela rocha apontava para Jesus. Aquela rocha apontava para Cristo. Então, quando Moisés fere a rocha, batendo na mesma por 2 vezes, profeticamente, ele estava batendo no próprio Jesus. Você pode me perguntar, pastor, mas o que isso tem a ver? Aquela rocha apontava para Jesus. Deus queria ensinar o povo, Deus queria instruir pedagogicamente o povo, Deus queria educar o povo com os acontecimentos, porque se Moisés fala para a rocha, e o povo futuramente poderia falar para a rocha, e eu libero uma palavra para você nesta noite. Se você estiver precisando de direção, e esse era o propósito que Deus queria ensinar para o povo, está precisando de direção, fale com a rocha. Está precisando de conselho, peça a rocha. Está precisando de pão, fale com a rocha. Está precisando de milagre, a rocha está disponível. Então Moisés comete um abuso de autoridade. Por conta disso, Deus fala a Moisés: suba no Monte Nebo, no cume do Pisga, veja a terra. Viu Moisés? Vi, Senhor. Morre Moisés. Por causa desse fato, Moisés não adentra a terra. Então o que Deus falava ao meu coração, e eu preciso ser fiel para transmitir para vocês nesta noite, é: não faça aquilo que Deus não te chamou para fazer. Não faça uso de uma autoridade que Deus ainda não te concedeu. Não fale aquilo que Deus não disse para você falar. E aí, nós avançamos, porque João, ele está no deserto, e o que fazer então, pastor Oséias, para que eu não venha incorrer no abuso de autoridade? O que fazer então, pastor Oséias, para que eu não cometa mais os erros que eu cometia? O que fazer então, você, e eu falo também para mim, não incorrermos mais no erro? João Batista está agora no deserto, e ele está convidando. O seu convite também se estende a nós. O convite é: venha para as águas. Não molhe apenas os pés, não molhe apenas os joelhos, mergulhe, afunda nas águas. Por quê, pastor Osés? Porque quando as águas cobrem os pés, os meus passos e os seus passos estarão firmes. Quando as águas subirem nos joelhos, é um sinal. A vida de oração não será protelada. Eu, você, viveremos com a oração tida como prioridade, e as águas sobem. Quando as águas chegam nos lombos, nós não seremos mais conduzidos por emoções, nós seremos conduzidos pelo Espírito Santo. As águas sobem e as águas cobrem o coração, não para poder amar qualquer coisa, mas amar ao Senhor acima de qualquer coisa. Em primeiro lugar, a água continua subindo, e a água vai chegar nos lábios. Eu não vou falar mais aquilo que eu quero, eu não vou me precipitar mais, eu vou falar aquilo que Deus quer que eu fale, e a água sobe
sobe e ela ultrapassa a cabeça, para que nós tenhamos a mente de Cristo. Então o convite é: não molhe apenas os pés, não molhe apenas os joelhos, mergulhe. Deus nos convida a um mergulho nesta noite. É por isso que João Batista está dizendo: eu batizo vocês com água. E tem um propósito nisso: arrependimento. João está dizendo: o que eu faço, com quem eu faço, onde faço, é simbólico e importante. Por quê? Porque a palavra batismo é baptizo, é mergulho, é imersão. Por isso que é totalmente incoerente um batismo por aspersão, jogando água. Batismo é mergulho, é molhar o corpo todo. E todo batismo, todo mergulho, ele tem, repita comigo, isso é pedagógico, um batizador, um candidato e um local. No batismo das águas, o batizador, o líder espiritual. No nosso contexto, o pastor. Todo batismo tem um candidato. No batismo das águas, é aquele que decidiu seguir a Cristo, o candidato. Mas também tem um local, águas. Então João Batista pegava os candidatos e mergulhava, imergia, afundava nas águas. Esse é o batismo. Esse batismo, a nossa igreja chama de festa nas águas. Há um segundo batismo que, na verdade, ele acontece em primeiro lugar, antes do batismo das águas. Que batismo é esse? Versículo 2, capítulo 3, versículo 2. João está convidando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o que é arrependimento? É mudança radical de coração e de mente. O arrependimento dá um novo rumo para a pessoa seguir um novo estilo de vida. Todos nós precisamos em algum momento. Eu falo por mim, um dia desse, o Espírito Santo falou comigo: Oséias, eu quero que você exclua determinadas postagens. Não era nada de errado. Mas o Espírito Santo falou: o que eu tenho para poder realizar na sua vida, e através da sua vida, eu não preciso da sua ajuda. Você não precisa desse Ismael. Eu tenho um Isaac para você. E eu, pronto, excluí. Porém, esse segundo batismo que eu estou frisando agora, é o batismo da salvação. A Bíblia chama batismo no corpo de Cristo, ou batismo em Jesus. A salvação é um fato. No sentido objetivo, a salvação tem 3 aspectos. O primeiro aspecto da salvação é justificação. Segundo aspecto da salvação, regeneração. Terceiro aspecto da salvação, santificação. E o que isso implica na minha vida, pastor Oséias? Eu te explico. A justificação, antes de Deus olhar para você, você estava culpado. Mas após Ele te declarar justo, agora você é justificado. A regeneração, outrora, você nem era primo. Outrora você era escravo do pecado. Aí no ato da salvação, da regeneração, Deus te torna filho. No terceiro aspecto da salvação, da santificação, você era imundo, eu e você, destinados ao inferno, destinados ao fogo do inferno.
destinados a passar a nossa eternidade longe de Deus. Mas no ato da salvação, Ele não apenas me justificou, Ele não apenas te regenerou, Ele também te santificou, Ele te declara santo. Então, nesse batismo, que é o batismo da salvação, quem não quiser passar a sua eternidade longe de Deus, precisa passar por esse batismo. Qual o nome desse batismo, pastor Rezés? Eu repito, o batismo da salvação. A imersão, o mergulho no corpo de Cristo. Pastor, Bíblia, vamos para a Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, mergulhados, imersos, agora não nas águas, no corpo de Cristo, na vida de Deus, na vida eterna. Pastor, eu estou me sentindo longe de Deus. Daqui a pouco vai lhe ser feito o convite. Você não precisa ficar longe do corpo. Você não precisa mais ficar agora longe de Jesus. Há um convite, e esse convite é: mergulhe no corpo de Cristo. A Bíblia diz, Gálatas capítulo 3, versículo 27, diz a Bíblia: porque todos vocês que foram batizados em Cristo. Pastor, eu estou servindo a outros deuses. Há um convite. Jesus quer te imergir nele nesta noite. Há um convite para a salvação. Romanos capítulo 6, versículo 3. Diz a Bíblia: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos imersos, mergulhados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, o segundo batismo, na verdade, acontece em primeiro lugar, é o batismo da salvação. Para quê, pastor Zés? João Batista responde, Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, ele fala do reino dos céus. Reino dos céus não é apenas um lugar, mas também uma esfera de influência. Quem é batizado na salvação, quem é batizado imerso no corpo de Cristo, a vontade dele não vai mais prevalecer, porque quem vai mandar mais agora na casa dele, na vida dele, nos filhos deles, nas finanças, no coração, nas intenções, é o rei. O rei é o dono do reino. É por isso que Paulo vai dizer: logo, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Ele está dizendo: eu peguei o controle da minha vida e entreguei ao rei. E o convite nesta noite é: pegue o controle da sua vida e entregue ao rei. Quando o controle está nas nossas mãos, eu ajo como eu quero. Mas há um convite do Espírito para que nós, e todos nós, entreguemos o controle nas mãos do Rei. Festa dos anjos. Por quê? Porque quando um pecador se arrepende, os anjos se alegram. Quando uma alma se rende, e não pense que você veio aqui à toa, você que não conhece a Jesus, não entenda que você adentrou por essas portas apenas para ouvir um excelente louvor, uma bela música, uma bela palavra, entrar e participar de uma igreja aconchegante. Não é apenas isso que te chamaram.
Não é apenas isso que te convidaram. Não é apenas para isso que Deus te trouxe a este lugar. O convite é: adentre as portas e mergulhe. Saia daqui nesta noite decidido a seguir a Cristo. Saia daqui a pouco nesta noite, não mais com o controle das suas mãos, mas com o controle das mãos do Rei. E aí, a gente avança, porque João Batista, ele está no deserto, em meio àquele mover de Deus. Pessoas iam ao deserto para serem batizadas, porque o mover atrai. O mover atrai aqueles que estão bem intencionados e, por ora, muitas das vezes, aqueles que estão mal intencionados. O mover atraía aquelas pessoas que queriam se decidir a Jesus, mas também atraía pessoas que tinham intenções escusas, intenções maléficas, malignas. João está batizando, e ele vê se aproximando fariseus, uma classe religiosa, saduceus, uma classe da aristocracia. Ele se aproximando. Ele tinha discernimento espiritual, e ele vai chamá-los de raça de víboras. Quando que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? 8. Produzam fruto digno de arrependimento. 9. E não pense que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. 10. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. João Batista agora pega os 3 grupos. O primeiro grupo, ele chama de raça de víboras. O segundo grupo, que eram os judeus, se consideravam como exclusivos de Deus. O terceiro grupo é todas as pessoas as quais ele compara como árvores. Para João Batista, tanto a raça de víbora, tanto os judeus e tanto toda a raça humana é comparado como árvore e produz fruto. Porém, esses frutos, ele será provado no fogo. As más obras não passarão desapercebidas. No dia do juízo, Deus vai colocá-las no fogo. Então, o primeiro fogo que João apresenta é o fogo do juízo, que vai colocar as obras à prova. Só que algo me chamou a atenção nesse texto: as raças de víboras. Porque quando João vê aquelas pessoas que estavam mal intencionadas se aproximarem, eles a identificou como raça de víboras. Porque quando nós lemos o Evangelho segundo Lucas, nós compreendemos. Eles estavam cogitando e pensando que João Batista era o Messias, que João Batista era o Cristo, que João Batista, na verdade, era o Filho de Deus. Mas eles estavam enganados. Mas eles se apresentavam, eles se aproximavam. E aí nós entendemos que essa aproximação tinha um objetivo, porque a cobra,
A víbora, quando se apresenta, ela fica esperando para poder dar o bote. E quando ela dá o bote, ela injeta o veneno. E estavam querendo injetar o veneno em João, proclamando como Cristo, proclamando como o Messias, proclamando com ele como Filho de Deus. Mas João Batista estava cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo não recebe uma glória a qual não pertence, não recebe uma honra que só pertence ao Senhor. Então João Batista vai expulsar as raças de víboras. Então João Batista vai dizer: eu não sou o Cristo, eu nem sou digno de pegar e de manusear as suas sandálias. Eu sou pequeno, mas ele é mais poderoso do que eu. Eu, na verdade, posso até ser considerado um profeta, mas ele é o Cordeiro. Eu até posso ser o amigo do noivo, mas ele é filho do Altíssimo, é filho de Deus. Para lá suas víboras, para lá sua cobra. Essa glória não é minha, essa glória é do Rei dos Reis. Saiam suas víboras. Vocês estão pretendendo, em outras palavras, fazer de mim algo diferente do que projetado por Deus? Saiam. Por quê? Porque eu batizo, eu até mergulho. As pessoas que se aproximam de mim apenas são imersas por mim ou pelos meus discípulos. Porém, quem vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Eu mergulho vocês em águas, eu imerso vocês em águas, ele não. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Primeiro batismo, batismo da salvação, em ordem cronológica. Segundo batismo, batismo das águas. Mas aqui João menciona um terceiro batismo. O batismo que tem um batizador. Todo batismo tem um batizador, tem um candidato e tem um local. Então João vai dizer: olha, o batizador aqui não será mais eu. Eu até mergulho nas águas, mas agora tem um outro batizador, Jesus. Ele não vai imergir vocês na água, ele não vai imergir vocês numa piscina, num tanque batismal. Ele vai imergir vocês, quer imergir vocês, quer mergulhar vocês, é no Espírito. Só que esse Espírito é com fogo. O batismo com o Espírito Santo não é primeiro um batismo no Espírito e depois no fogo, não. O batismo do Espírito Santo, ao mesmo tempo que é no Espírito, é no fogo. Cássio Menecalavassi, Decomanassi Aravassúbia. E aí você pode perguntar: pastor, por que fogo? Eu te explico. O fogo atrai, nos atrai mais para perto de Deus. E eu falo da Bíblia. Moisés está vendo um arbusto, mas porque aquele arbusto pegava fogo, ele se aproximou. Então o fogo me aproxima, te aproxima mais para perto de Deus. Por que fogo, pastor Zé? Porque o fogo direciona.
O povo era guiado de dia por uma nuvem, mas à noite tinha uma nuvem de fogo. Assim diz a palavra do Senhor: se o fogo, se você for imerso no Espírito e no fogo, você não vai ficar paralisado no deserto, ainda que haja pedras, obstáculos, há um convite: continue caminhando. Você vai caminhar, você vai chegar, continue caminhando. Mas está difícil, há obstáculos, está doendo, são muitas as provações e tentações, mas o Senhor te emergiu no fogo, o Senhor te emergiu no Espírito e no fogo. Então sacode a poeira, levante a sua cabeça e continue caminhando, porque há uma Canaã celestial. Eu creio no batismo, na imersão no Espírito e no fogo. Aí você se pergunta: pastor, mas o fogo também é juízo. Sim, Nadab e Abiú foram consumidos pelo fogo, mas quando somos imersos no Espírito e fogo dentro de nós, o Espírito Santo está gritando: melhore um pouco mais, avance um pouco mais. Eu quero que você progrida, avance, venha se despir daquilo que te atrapalha a chegar na Canaã celestial. Aí você pode dizer: pastor, mas o fogo também purifica. Assim também eu creio. Malaquias capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. Deus é como fogo do ourives que purifica a prata. Quanto mais imersos no Espírito e no fogo, mais somos lapidados, purificados. Para quê? Para nos exibirmos? Não. Para que quando as pessoas pegarem e olharem para nós, possam ver em mim e você refletindo a imagem de Cristo Jesus. Eu creio no batismo no Espírito e no fogo. Por quê? Porque o batismo no Espírito e no fogo é revestimento. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a Bíblia diz que a fé é provada no fogo. Você não vai parar com essa luta, parar por conta das afrontas. Você não vai parar porque ainda Deus não abriu ainda uma porta para você. Você não pode parar por conta dos desmandos e das indiferenças de quem não conhece Jesus. Então há um convite: entra na salvação, seja imerso no corpo, seja imerso nas águas, mas também há um terceiro convite: seja imerso no Espírito, no fogo. Fica de pé, por gentileza, a igreja do Cordeiro. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Estenda suas mãos aqui para frente. O primeiro grupo de pessoas que eu quero chamar aqui na frente é quem não quer ficar mais fora do corpo. É quem precisa ser imerso no corpo, fazer parte da família de Deus. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, acender a brasa e me batiza com fogo. Acende a chama em mim, me batiza com fogo. Acende a chama em mim. Deus já está fazendo aqui. Deus já está fazendo aqui. Deus já está fazendo. Deus já está fazendo. Deus já batizou uma. Deus já está fazendo. Eu creio no batismo do Espírito e do fogo.
É um som pentecostal. E eu creio no batismo do Espírito Santo. Decanta, arabaçou, canta. A nossa geração peneira pra queimar, pode ser tirar, vem nos batizar. A nossa geração peneira pra queimar, Pode incendiar, Jesus. Pode incendiar, Jesus. Estamos prontos, Jesus. Pode incendiar, Jesus. Estamos prontos. Oh, Deus fazendo. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus está fazendo. acende a chama em mim. Canta na voz. Me batiza com fogo, acende a chama em mim. E cantar a banás. E cantar a bass. E cara chove, canta. Pegou. Checando a papá. Isso, seja renovado. Seja renovado. Acende outra vez. Acende outra vez. Libera, Senhor, libera, meu irmão. Libera o teu fogo sobre a tua igreja.